Olá pessoal, eu sou Tatiana Amaral, estou de volta para o nosso canal. Já tem muito tempo que eu não gravo nada por aqui. Eu resolvi voltar para o canal e aos poucos nós vamos gravando coisas que sejam interessantes para vocês em relação ao meu trabalho, em relação ao trabalho dos meus colegas. Eu quero falar um pouquinho sobre os dois livros que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando Traições, que está saindo agora, ele estava em pré-venda, mas essa semana ele já chega nas livrarias. O segundo livro da duologia Segredos, história de Kate Thomas. E o que foi que eu fiz com esse livro? Eu peguei ele, fechei a história, reescrevi e acrescentei um capítulo extra que é para fechar realmente a história, tá? Que conta um pouquinho sobre o final de Lauren, aquelas pessoas que ficaram nessa dúvida, o que aconteceu com Lauren, o que é que vem pela frente, vai ter um terceiro livro. Então não vai ter um terceiro livro, todo mundo pode encontrar na minha lojinha, tá? Eu vou botar o link aqui embaixo. E o segundo livro que eu estou trabalhando é o Dores e Amores, que é um livro extremamente polêmico, porque nós estamos tratando sobre violência doméstica e relacionamentos abusivos. Nós estamos conversando sobre esse livro em um bate-papo muito legal, semanal, dentro do WhatsApp do meu fã-clube. Aquelas pessoas que não conseguiram esperar já podem encontrar o Dores e Amores no site da Amazon, e eu vou colocar também o link aqui para vocês. O que é que eu quero fazer aqui hoje? Eu fui desafiada pela Patrícia Ramos, no Abadá para Cada Dia, para fazer uma tag do... Eu adorei a proposta, eu achei que vale muito a pena, e eu queria muito que, assim, que diversos autores fizessem isso, porque a gente consegue conhecer um pouco mais. Vamos lá responder essa tag? Eu escrevo no meu escritório, que é esse espaço aqui que vocês estão vendo, tá? Ele é um pouquinho maior. Aqui é o cantinho dele, ele tem mais espaço para frente, mas o meu computador fica bem aqui. Eu via com o notebook e eu escrevi em qualquer lugar da casa. E eu tive vários problemas de coluna por causa disso. Então, quando chegou um determinado momento, eu estava mudando de casa e eu encontrei essa casa aqui que já tinha esse espaço. E aí eu falei, é esse o lugar que eu quero. E mudei todo o meu trabalho para cá, que fica tudo que eu preciso de trabalho, tá tudo organizado. E agora é um computador de mesa, não é mais um notebook, e eu acho que facilitou, melhorou a minha questão de saúde, mas às vezes eu ainda sinto falta de estar em lugares diferentes para poder escrever. Então, antigamente, quando eu trabalhava com o notebook, às vezes eu estava cansada de ficar dentro de casa, eu pegava o computador e descia, eu ia na casa de minha mãe, eu ia para algum lugar, uma praça de alimentação, eu ia na piscina, eu fazia qualquer coisa, eu sentava com o notebook e trabalhava ali. Hoje eu não posso mais fazer isso porque o meu computador ele é fixo, então eu sinto falta dessa questãozinha assim de você poder escrever olhando para outras paisagens, mas nada que me atrapalhe, até porque eu gosto muito de escrever pelo celular também. Então muitas vezes quando ou tá quente aqui no escritório, ou eu já tô saturada de ficar por aqui, eu pego o celular, vou para alguma outra parte da casa, ou vou para outro lugar e escrevo pelo celular, e é até muito rápido para mim. Na verdade, quando eu estou escrevendo, eu prefiro água. Eu bebo muita água, gente. Só para vocês terem ideia, tá aqui a minha água, ó, tá aqui. A água me ajuda a pensar. Mas eu sou muito viciada em café, eu adoro café, eu gosto muito de chá também. Mas entre chá e café eu prefiro café. Só que eu evito uma quantidade muito grande de café porque eu acabo tendo insônia. Eu tenho pensamentos muito acelerados e se eu não reduzir o café eu acabo não dormindo. É muito difícil falar sobre livro favorito. Eu não tenho um livro favorito, eu amo muitos livros. Eu gosto muito de ler, eu leio todos os dias, eu reservo 1 hora do meu dia para estar lendo, eu leio 3 livros por dia. Então eu não tenho um livro favorito, eu tenho aqueles livros que marcaram a minha vida. Diário de uma Geisha, né, que eu falei. Eu sempre falo Diário de uma Geisha, mas eu não sei se é Memórias de uma Geisha ou é Diário de uma Geisha. É um livro que marcou muito, eu gostei demais da história dele. Crepúsculo, que é um livro que me encantou, que de tempo em tempo eu volto, eu leio, já li 11 vezes cada um deles. Então é um livro que eu gosto muito. Eu li Ciranda de Pedras quando eu era adolescente e me apaixonei pela história. Então eu tenho muitos livros, assim, O Pequeno Príncipe, O Grande Mentecapto. Eu tenho vários livros que eu li que fizeram parte da minha vida e que de tempo em tempo eu volto para ele. Eu tenho um livro do ano, assim, tipo, eu li recentemente 2 livros, eu li esse ano 2 livros, que me deixaram assim super encantadas, né? Que foi o da Karina Ricci, né? Que conta a história da Valentina, que é o Desencantada, se eu não me engano o nome. E eu li o do Maurício, que é Todo o Tempo do Mundo, que também me deixou apaixonada.
Então são 2 livros que esse ano já ganharam meu coração. Eu escrevo romance, eu não consigo me ver fora desse meio, dessa ideia do romance, né? E não fico muito apegada a essa questão de eu precisar escrever romance erótico, apesar de ser isso, mas é porque eu não consigo enxergar uma forma de romance onde não existe sexo entre o casal. Então o sexo ele existe, ele faz parte, né? Talvez eu não leve muito mais, eu não tenha mais feito de uma forma onde essa seja a parte fundamental da história. Eu gosto muito que o livro tenha uma história, que ele tenha um motivo, ele tenha um porquê daquilo que está acontecendo. O sexo, ele é uma consequência. Eu não sei escrever outra coisa, de verdade. Eu não sei escrever fantasia. Eu até tenho livros que seguem um pouco para esse lado. Tipo, Por Mil Anos, é um livro que eu tenho, ainda não lancei, porque ainda falta trabalhar um pouco nele, mas Por Mil Anos é um livro que ele trata um pouco desse lado de fantasia, mas ele é um romance. Eu não sei se eu conseguiria escrever uma coisa futurística, eu não sei se eu conseguiria escrever uma coisa que é mais fora da minha realidade. Então eu me apego mais a esse lado. Se eu pudesse ter um superpoder, eu iria esticar o meu tempo. Eu faria dias maiores para mim, porque eu tenho dias cheios, lotados, assim. Eu não tenho um único dia que eu possa dizer assim, não, hoje é um dia que eu não vou fazer nada. Isso não existe. Eu estou sempre envolvida com projetos, eu estou sempre envolvida com novos livros, com trabalho. Eu sacrifico muito a minha família por causa disso. Tem dias que eu não brinco em nenhum momento com meu filho. Então eu fico pensando assim que eu queria esticar o meu dia para dar tempo de eu bater as metas que eu estabeleço e sentar e brincar um pouco com os meninos e conversar com os que já estão mais velhos. E se eu pudesse ter um poder seria esse, de esticar o meu dia e conseguir fazer tudo, dar tempo para tudo, dar atenção a todo mundo e manter as minhas metas todas em dias também. Eu adoro ouvir música quando eu estou escrevendo, por vários motivos. Um dos motivos é que me tira um pouco desse clima. Aqui eu escrevo dentro do meu escritório dentro da minha casa e eu tenho, assim, de manhã eu tenho um pouco mais de paz porque os meninos estão na escola, mas pela tarde os meninos estão em casa, então existe zoada, barulho, tudo. Não é que isso me atrapalhe, porque realmente eu querendo escrever, eu escrevo em qualquer lugar. Eu escrevo até no carnaval, sentada no chão com o trio passando. Eu prefiro colocar o fone e ouvir música porque me deixa mais concentrada, focada naquilo que eu estou escrevendo. Eu costumava muito ouvir músicas internacionais, mas isso começou a tirar um pouco meu foco também, porque eu fico prestando atenção na letra e acaba perdendo um pouco do que eu estou fazendo. Então, ultimamente eu estou ouvindo música clássica ou músicas celtas, que eu gosto muito do ritmo e tal, e me faz entrar mais no personagem, uma coisa meio mais assim, que me faz viajar mais. Eu moraria a minha vida inteira e não sairia de Salvador por motivo nenhum. Nessa minha casa, foi onde eu fui criada, eu amo esse lugar, eu amo o povo daqui e eu viajo muito ao trabalho, eu conheço muitos lugares e quanto mais eu conheço os lugares, mais eu amo a minha cidade. Aqui nós temos muitos problemas, mas o povo daqui é um povo muito bom. Me sinto muito feliz e muito protegida morando aqui. Um povo muito alegre, um povo que pega as suas dificuldades e transforma. E a gente vive com muitas dificuldades de verdade, né? O Nordeste em si vive com muitas dificuldades, mas a gente consegue viver, né? A gente não faz disso um problema, uma lástima, uma coisa que impede a gente seguir em frente. A gente se vira da forma como dá e consegue vencer. Eu acho que nós somos um povo bem vencedor. Então eu amo Salvador, acho uma cidade linda, uma cidade gostosa de viver. Então eu quero muito viajar, conhecer o mundo inteiro, rodar o mundo inteiro. Eu gostaria muito de fazer viagens onde eu pudesse passar mais tempo, tipo 1 mês, 2 meses em um lugar para eu conhecer de verdade a cultura dos lugares, mas para morar mesmo, para viver, só minha terra mesmo, Salvador. Gente, quando eu falo isso as pessoas não acreditam, mas eu não tenho bloqueio. Ninguém acredita. Muita gente me pergunta isso, assim, os autores com que eu convivo me perguntam, Tati, o que é que você faz quando você bloqueia e tal? Eu não tenho bloqueio, gente. Por que que eu não tenho bloqueio? Primeiro porque a minha mente, como eu falei, ela é muito acelerada. Eu penso o tempo inteiro na história ou em novas histórias e eu quero terminar aquela porque eu preciso iniciar outra. Então a minha cabeça ela é muito acelerada. Mas o segundo motivo é porque eu fiz coach, né, literário. Eu fiz coach 2 vezes. Eu fiz um profissional que era para aprender a organizar a minha vida profissional e a minha vida financeira. Muito legal. E eu fiz um coach literário com o Felipe,
E ele me ensinou a organizar antes de eu começar a escrever um livro, eu pego aquela ideia e eu vou organizar aquela ideia e desenvolver ela toda e fazer um projeto em cima dessa ideia. E só depois que esse projeto estiver pronto é que eu começo a escrever. Então eu desenvolvo cada cena que vai existir dentro do meu livro. Esse processo, na verdade, ele é o mais demorado para mim, porque nesse daí é que eu vou realmente, às vezes eu paro, às vezes eu não sei para que lado ir naquele ali, eu espero um pouco para poder ver o que vai vir e tal. Eu sei o que eu tenho que escrever e eu vou seguindo de acordo com aquelas cenas que ficaram estabelecidas e não paro mais. Aí eu escrevo um livro em 1 mês e meio, 2 meses, sem problema nenhum, sem ter qualquer tipo de bloqueio e escrevo ele, guardo e depois eu volto para saber o que é que eu quero acrescentar, o que é que eu quero mudar, o que ficou faltando, ou coisas que seriam interessantes ter no livro, ou coisas que precisariam tirar, porque é essencial você saber cortar coisas dentro do seu livro. O que eu tenho de verdade é um cansaço, quando eu levo 8 horas do meu dia aqui nesse escritório, isso é verdade, eu sinto e eu faço tudo o que eu preciso fazer aqui dentro, que não é só ligado à escrita, eu tenho reuniões, eu faço divulgação, eu respondo as mensagens, respondo os e-mails, eu administro a lojinha. Então eu fico 8 horas aqui e quando chega um determinado momento do meu dia, eu não consigo mais escrever, não é por bloqueio, é porque eu estou muito cansada, eu estou cansada mentalmente. Então eu desligo tudo e aí eu tomo um banho, fico com os meninos, assisto um filme e aí continuo depois, no outro dia, às vezes eu continuo até de madrugada, que eu acordo e não consigo mais voltar a dormir, aí eu volto a trabalhar. E eu falei do meu livro logo no início, né? Eu fiz questão de conversar primeiro sobre o livro logo no início, mas eu vou reforçar que o livro, o Dores e Amores, ele faz parte de uma série, que é a Mulheres do 128, que é uma série de 10 livros independentes. Cada livro vai falar sobre uma mulher e cada mulher vai ter um problema dentro da sociedade pelo simples fato de ser mulher. Nós começamos com o Baile de Máscaras, que fala a história da Milena, que é uma pessoa que ela não consegue avançar profissionalmente porque o chefe dela é machista e ele não acredita no potencial feminino do trabalho. Ele acha que o máximo que uma mulher pode ocupar dentro de uma empresa é o cargo de secretária. Então a Milena, ela vive essa questão de não ser reconhecida profissionalmente e existe toda uma história por trás também, um romance, a questão de bullying e tal. A história ficou muito legal, acontece no Carnaval de Salvador, eu adorei escrever a história de Milena. Eu estou com a história de Ruth, que é uma menina nova que casou com um cara e que se viu presa em um relacionamento abusivo até demais. E esse livro foi um livro que foi bem difícil para eu escrever, porque eu tive que conversar com pessoas que viveram isso realmente e entrevistei muitas mulheres para poder descrever a Ruth, para poder criar essa situação. E foram muitas pesquisas e dados reais. Você se choca um pouco com isso, né? Alarmante. Mas eu achei que era necessário falar sobre isso. Então, quem tiver interesse em conhecer a história de Dores e Amores de Ruth, eu acho que é um livro muito atual, um livro necessário. Leia, está na Amazon tanto pela venda do e-book quanto pelo Amillet. Então, quem gosta de ler pelo Amillet, vale muito a pena. E é isso, gente. Leiam meu livro, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui e eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo a cada 15 dias para poder colocar aqui, para ver se a gente alimenta um pouco esse canal e vamos falar sobre coisas interessantes. Vou tentar gravar o vídeo falando sobre todos os livros que eu li no ano passado, que já está super atrasado, mas ele vai sair, tá bom? Beijos! Tchau, tchau!